Antigamente eu achava que se eu tivesse uma listinha de tarefas e tudo isso aqui tivesse concluído, eu estava sendo produtivo. Só que na verdade eu estava muito enganado. Existe uma grande diferença entre ser apenas ocupado e ser realmente produtivo. E essa diferença muitas pessoas não sabem que ela existe, mas é muito fácil a gente se perder na infinidade de coisas que a gente tem para fazer e esquecer que, na verdade, fazer mais não significa ter mais resultados ou ter resultados com a qualidade melhor. Existem coisas que vão te ajudar e te beneficiar muito mais do que outras. E quando você coloca isso na sua cabeça, quando você começa a pensar que nem sempre que você está fazendo alguma coisa você está sendo produtivo, o jogo muda. Então, eu sou uma pessoa que antigamente eu achava que se eu tivesse fazendo o que estava determinado, se eu estivesse fazendo o que eu tinha planejado para o meu dia, estava tudo ótimo, eu estava sendo produtivo. Só que hoje em dia eu entendo que existe uma grande diferença nisso. A grande diferença entre ser produtivo e achar que está sendo produtivo só porque você está fazendo várias coisas. Primeiro, eu era uma pessoa que não me planejava muito. Então, as tarefas que eu decidia fazer eram mais baseadas em feeling do que realmente no que eu precisava, ou no que eu achava que ia ser útil para o meu crescimento, para o meu futuro. Então, em vez de eu colocar uma tarefa objetiva e determinada diretamente para influenciar em alguma coisa que eu queria, ou seja, eu vou dar um exemplo. Em vez de eu fazer uma tarefa como gravar esse vídeo com esse tema falando isso, e aí depois disso gravar esse vídeo sobre esse tema falando isso, e aí depois disso ler 40 páginas de tal livro, eu fazia basicamente gravar dois vídeos, ler. Isso era o meu a minha listinha de tarefas. Era algo sem objetividade, sem direcionamento e sem especificidade. Eu acho que essa é a palavra mais importante. Eu não dedicava o tempo necessário para tornar as atividades que eu deveria fazer em coisas específicas e detalhadas. E por causa disso, eu acabava fazendo muita coisa que não era necessária e acabava me tornando só ocupado, em vez de me tornar realmente produtivo, que era o meu objetivo. Então eu buscava essas diversas atividades que eu julgava que, assim, não me entenda mal. Não é como se a atividade não fosse te fazer bem, não fosse te ajudar em alguma coisa. Mas aqui o ponto que eu quero passar é, existe ser ocupado e você gastar seu tempo sendo ocupado, você cresce, você tem recompensas, você é beneficiado de alguma forma. E existe ser produtivo, onde você realmente é recompensado, você realmente ganha coisas boas. Então, existem esses dois lados e a gente está tentando se aproximar cada vez mais do lado hiper, mega, super produtivo. Esse lado de atleta, esse lado de super performance. E a gente está tentando se distanciar desse lado que só é ocupado e que a gente consegue alguns resultados, mas é um pouco, é um pouco medíocre. Então, sim, quando eu botava objetivos como gravar dois vídeos e ler, eu tinha resultado. Eu conseguia gravar vídeos, eu conseguia ler, só que não do jeito que eu queria. Eu queria realmente me tornar produtivo. E foi aí que eu comecei a perceber que isso aqui não estava funcionando. Eu preciso mudar. E aí uma das estratégias que eu fiz foi justamente essa, de entender o poder da especificidade e do detalhamento das coisas e implementar isso no meu planejamento, na minha rotina. Então eu comecei a fazer isso, eu comecei a testar e testar e testar, até que eu vi que realmente funcionava. Eu comecei a procrastinar menos, eu comecei a fazer coisas certas
que realmente iriam me ajudar, e isso mudou muita coisa. Me tornei muito mais produtivo. Isso acontece porque quando você coloca um objetivo meio vago, ainda existe muita coisa para o seu cérebro fazer. Sua mente ainda tem muito trabalho a ser feito antes de você começar a produzir. O que eu quero dizer com isso? Quando você coloca algo determinado, específico e objetivo, você não precisa pensar em nada. Você só vai e faz e acabou. Quando você tem esse objetivo mais vago e mais, assim, falta realmente algo concreto, você tem o trabalho de pensar e, ok, eu preciso fazer isso aqui? Não, eu não vou fazer isso, porque eu já fiz isso semana passada. Então, foi até um exemplo de um vídeo anterior, que eu estava reagindo a algumas rotinas no TikTok da galera. E aí eu vi um cara que um dos objetivos dele, ele também tinha esse caderninho de objetivos, e um dos objetivos diários dele era estudar medicina. Ele é um estudante de medicina e um dos objetivos dele era estudar medicina. E aí você pensa, ok, faz sentido. Ele estuda medicina, ele cursa medicina, ele precisa estudar. Mas eu discordo. Eu acho que era realmente, estava escrito isso. Era um quadrado escrito estudar medicina. E eu discordo porque não está específico. Então você, sim, ele vai chegar, ele vai sentar na mesa dele e aí ele vai ler. Ok, eu preciso estudar medicina. E aí ele vai pegar aqui o livro dele, a Bíblia de Medicina, e vai botar aí, ok, o que eu vou estudar hoje? Cara, isso perde tempo, isso perde energia. Sim, isso é trabalho para o seu cérebro, para sua mente. Então, na verdade, se ele tivesse colocado no caderninho dele, tivesse colocado estudar tal página até tal página, ou colocado estudar tal assunto, era muito mais eficiente. Porque ele só ia chegar, pegar o livro, colocar na frente dele, abrir na página e começar. Extremamente mais rápido, não perde tempo, não desgasta a mente, porque a gente acha que, isso é algo besta, é uma decisão besta. Mas, cara, isso afeta muito. Se você não acredita no que eu tô falando, testa. De verdade. A gente acha que pequenas escolhas não têm tanta influência na energia da nossa mente, na nossa capacidade de pensar, de focar, de ser produtivo. Mas, cara, de verdade, eu tô te falando, pode testar. Isso foi algo que eu testei, que eu basicamente eu comprovei isso para mim mesmo. Que quando a gente torna objetivos específicos e detalhados, fica muito mais fácil de realizar e muito mais difícil da gente procrastinar. Isso é algo, assim, eu provei isso para mim mesmo e eu quero muito que você também tenha a oportunidade de fazer o mesmo. Eu quero que você teste. Então, se você, assim, primeiro, se você não tem essa listinha de objetivos, eu quero que você faça. Quero que você determine coisas que você julga ser importante e crie como se fosse uma rotina, um planejamento do seu dia. E aí você vai fazendo as atividades conforme o dia passa. Depois, eu quero que você seja específico pra caramba, o máximo possível. Cara, assim, o meu planejamento, se eu mostrar aqui, é que eu não consigo mostrar agora, mas se eu conseguisse, cara, chega a ser estranho, porque é tipo, gravar tal vídeo, e aí eu dou um espaço, boto um traço, tentar melhorar nisso, e eu vou fazendo cada detalhezinho, eu boto ler tal livro, tantas páginas, quais são os capítulos. Assim, pode parecer loucura, pode parecer que é estranho, mas de verdade funciona muito. Foi algo que eu testei e foi algo que tornou muito mais fácil fazer as coisas certas. E é esse o objetivo do vídeo, mostrar que ser ocupado é gastar energia fazendo as coisas erradas, não as coisas erradas, mas que você não está aproveitando o máximo que você pode aproveitar. Você não está explorando a sua capacidade de ser produtivo ao máximo. Então isso aqui é uma pessoa ocupada. Isso aqui é uma pessoa produtiva. É a pessoa que faz as coisas certas, na intensidade certa, com o tempo certo, na energia certa.
chegar aqui é difícil, mas uma das coisas que me ajudou muito foi listinha de basicamente planejar o seu dia e ter uma listinha de afazeres, uma listinha de tarefas. Indo mais a fundo, pega essa listinha de tarefas, transforma elas em específicas, torna elas o mais específico e detalhado possível. Isso vai te ajudar a procrastinar menos, porque sua mente gasta menos tempo, gasta menos energia para pensar, então você fica ali focado, concentrado, e você se torna mais produtivo, porque além de você procrastinar menos, você ainda você vai direto fazer aquilo ali. É como se você fosse um caçador e você fosse direto no seu alvo. Você não precisa pensar em mais nada, é só você abrir o caderno ou abrir o bloco de notas, olhar o que tem para fazer e ir fazer. Você não gasta tempo nem energia pensando em mais nada. Então essa é a grande diferença entre ser ocupado e ser produtivo. Se você gostou do vídeo de hoje, se você acha que esse vídeo te agregou alguma coisa, te ensinou alguma coisa, cara, deixa um like, se inscreve aí no canal e até o próximo.